Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar aqui trazendo meu testemunho de cura, falando para vocês um grande milagre que Deus fez na minha vida há alguns anos atrás. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal, de deixar o seu like, o seu joinha e deixar o seu comentário, tá bom? Bem, gente, tudo começou quando eu tinha 14 anos, quando eu estava bem perto de completar meus 15 anos. Eu era uma adolescente saudável, eu nunca tinha sido internada. E até que certo dia eu comecei a sentir muitas dores na barriga, dores muito fortes, e minha mãe começou a fazer chazinho, me dar remédio, achando que era algo simples, mas nada fazia com que aquela dor passasse, muito pelo contrário. A dor com o passar dos dias só foi aumentando até que se tornou insuportável e eu já não conseguia mais fazer minhas atividades diárias, eu já não conseguia ir para a escola e a gente já imaginou que tinha algo estranho e aquilo me levou aí até o médico. Eu fui até o clínico geral e ele só de me examinar já viu que tinha algum problema mais sério e por conta disso ele pediu que fosse feita uma ultrassonografia de urgência. No outro dia eu já fui fazer a sonografia de urgência com muitas dores, eram dores que eu não conseguia nem ter expressão no rosto, porque tudo doía, tava insuportável. E aí o médico, quando estava fazendo a ultrassom, ele assustou e perguntou se eu tinha sofrido alguma pancada naqueles dias. E eu falei que não. Aí eu lembro que ele até falou, nossa, você tá com um cisto muito grande. E aí eu voltei para o clínico geral, mostrei o exame para ele e ele falou que eu ia precisar urgente de um cirurgião, que eu precisava de uma cirurgia e tinha que ser muito rápida. No outro dia nós já procuramos o cirurgião. Ao chegar lá no cirurgião, ele só de me examinar já percebeu que eu estava realmente com um cisto muito grande, e aí depois ele viu minha ultrassonografia e confirmou. E daí ele já falou que eu precisava ficar no hospital, eu nem voltei pra casa porque eu precisava ser operada com urgência. Eu lembro até que minha mãe que foi em casa, buscou minhas coisas, trouxe pro hospital, e eu fiquei muito assustada. Eu tinha muito medo de cirurgia, porque até então era algo que me atemorizava muito e que eu achava que estava muito distante de mim. Eu era uma adolescente de apenas 14 anos. E não estava preparada para aquilo. A gente nunca está preparado para essas coisas. Mas assim, eu fui para aquela cirurgia crendo que era algo simples. A gente ainda não imaginava o que estava por vir, as coisas que eu ia passar. Até que eu entrei no centro cirúrgico 6 horas da noite e saí 10h30 da noite, o que foi uma cirurgia muito longa, né, para o que a gente esperava. Minha mãe já estava desesperada lá fora, já tinha alguns familiares, algumas pessoas da igreja que minha mãe já tinha entrado em contato para pedir oração. Já tinha muita gente lá no hospital, até que o médico saiu para dar notícia para minha família, para falar como que eu estava após a cirurgia. E ele falou que eu não estava bem, que eu tinha tido hemorragia, que o cisto era realmente muito grande, que ele tomou uma proporção tão grande que acabou estragando o meu baço, uma parte do meu pâncreas, e por conta disso ele teve que retirar meu baço e uma parte do pâncreas. O baço, para quem não sabe, ele é um órgão que tem o armazenamento de sangue do nosso corpo. E eu havia perdido, além do cisto que o médico mostrou até para minha mãe, né, o que tinha tirado de mim. E era um cisto realmente muito grande, é tanto que depois, né, quando foi feita a biópsia, nós ficamos sabendo que ele pesava 900 gramas. Ele era enorme. Foi uma surpresa, assim, algo complicado na nossa vida. Logo após, foi perguntado ao médico se eu corria risco de morte, né? Até porque eu não tinha ido para o quarto ainda, eu estava numa sala de observação lá do centro cirúrgico. E ele falou que eu corria sim risco de morte, que eu estava tendo muita hemorragia, que por conta disso ele tinha colocado sonda no meu nariz, dreno na barriga, tudo isso para tentar conter o sangue. Naquele momento eu fui desenganada pelos médicos, porque eu realmente estava muito mal. E chegando lá no quarto, eu tive muita hemorragia, a hemorragia só se intensificou. Era muito sangue, eu fiquei muito fraca, eu lembro que eu só escutava a voz das pessoas, mas eu nem conseguia enxergar mais. E foi a madrugada toda assim, Jesus me guardou nessa madrugada. No outro dia, nem era a hora do médico ter voltado lá no hospital, mas com certeza foi Deus que mandou ele naquele momento, porque eu tava muito mal. Porque se intensificou demais e eu tava perdendo fôlego, eu tava sentindo assim algo muito ruim dentro de mim,
que eu não consigo explicar, porque só quem vive para saber. Tem coisa que a gente não consegue explicar, a gente não consegue falar da intensidade. Quando ele chegou, que ele me viu naquele estado, ele rapidamente tirou a sonda do meu nariz e aquilo foi como se fosse a mão de Deus, porque naquele momento eu consegui respirar melhor, eu fui voltando aos pouquinhos, eu fui desinchando, minha cor foi voltando ao normal. Mas ainda tinha um processo muito longo, eu ainda tive que ficar 7 dias no hospital. Minha cirurgia foi muito invasiva, porque ele realmente era muito grande, teve que tirar órgãos, meu corpo teve que acostumar a ir voltando ao normal aos poucos. E algo que me marcou muito durante todo esse processo, e até quando eu estive alta, foi os irmãos que apareciam e oravam por mim, com o mesmo propósito, entregando minha vida nas mãos de Deus, pedindo para o Senhor me curar. E eu sou muito grata por isso. Eu quero até agradecer aqui aos irmãos de Arapiraca, Alagoas e região, e de todo lugar que oraram por mim naquele momento tão difícil, que eu tenho certeza que a oração de vocês foi muito válida e Deus escutou a oração de todos. E eu agradeço e Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. É só ressaltando que nos 7 dias eu não podia comer nada, eu só podia tomar líquido. Então eu sentia muita fome, até naqueles momentos eu vi o tanto que a gente tem que valorizar o alimento que a gente tem, a força que Deus nos dá, agradecer a Deus pela vida, pelo ar que a gente respira, isso é muito importante. E quem passa por um processo desse, eu acredito que ele nunca mais é a mesma pessoa, porque a gente consegue dar valor às mínimas coisas. A gente sabe o preço disso. Após 7 dias eu estive alta, mesmo estando muito fraca, mas eu fui para casa. E a gente não sabia ainda que tinha risco daquele cisto ser maligno, porque pela forma dele, o médico explicou no tempo direitinho. E eles me pouparam disso, né? Eu não sabia que tinha esse risco. O resultado da biópsia saiu 15 dias depois e foi um momento muito difícil para minha mãe, de muita ansiedade, porque havia esse risco, né? Eu não estava sabendo, mas todo mundo que estava sabendo estava orando, as orações se intensificaram por mim e foi um mover muito lindo, a comunhão muito linda dos irmãos. E eu creio que Deus agiu e Deus operou o milagre. Foi outro milagre que Deus operou, porque o resultado da biópsia veio cisto pancreático benigno, para a glória de Deus. E após isso foi um processo muito longo, porque para que eu estivesse totalmente recuperada, foi mais ou menos uns 6 meses, eu emagreci muito nesse período, eu tive muita fraqueza, mas Deus me sustentou. E eu lembro que eu em casa eu tentava cantar, eu sempre gostei muito de cantar, porque desde criança que eu sou da igreja. E eu era acostumada a atender convites, a viajar para louvar o nome do Senhor. E eu lembro que em casa eu tentava cantar baixinho, mas eu não conseguia, eu estava muito fraca, eu não tinha fôlego, minha voz estava muito frágil. Até que com 3 meses de operada, eu fui para minha igreja e o pastor me apresentou e falou que a igreja estava muito feliz por eu estar ali de volta. E ele perguntou se eu podia cantar. E eu lembro que eu olhei para minha mãe olhou para mim, nós ficamos receosas, mas eu fui, porque eu nunca rejeitei uma oportunidade. Eu sempre tive isso comigo, que a gente louva o nome do Senhor, não pela circunstância, mas pelo que Ele é. Então, independente de qualquer coisa, não importa a situação que você está passando, louve o nome do Senhor. Louve o nome do Senhor, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. E eu fui, levei meu playback, e eu lembro que eu cantei o louvor Pérola, e os irmãos se emocionaram, choraram muito, glorificaram o nome do Senhor. E eu comecei cantando muito baixinho, no meio do louvor minha voz foi aumentando e eu fui cantando muito mais do que antes. Então, tudo isso pra gente ver como nosso Deus é poderoso, como Ele honra a nossa fé. O homem, ele fala aquilo que está dentro da possibilidade dele, aquilo que ele sabe, mas a última palavra vem do Senhor. Então, não se preocupe, não importa a circunstância que você está passando, a última palavra na tua vida vem de Deus, vem do Senhor Jesus. Ele é o Deus da tua vida. Então eu quis trazer esse vídeo para vocês, do meu testemunho, para fortificar a fé de muitas pessoas, para fortalecer. Às vezes tem pessoas passando por situações parecidas com a situação que eu passei, mas eu quero te falar, Deus é na tua vida, Deus é o Deus de cura, Ele é o médico dos médicos e operando Ele ninguém pode impedir. Eu tive que falar resumidamente, tem muitos detalhes ainda, mas se eu fosse falar tudo para vocês, o vídeo ia ficar muito longo.
Então eu só quero agradecer por todos vocês que estão escutando aqui esse testemunho. E eu desejo de todo o coração que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. É como pérola escondida no mar. A tua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar. Aqui no mundo não é teu lugar. Há uma terra que te espera e Jesus vem te buscar. Amém, glória a Deus. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir. Comenta aqui se você já passou por uma situação parecida com a minha. Conta aqui seu testemunho pra mim, que eu vou ficar muito feliz de ler os comentários de vocês aqui, de testemunho, falando o que Deus já fez na vida de vocês. Conta pra mim aqui, tá? Comenta aqui embaixo, dá seu like, se inscreve no canal. Deus abençoe vocês.